O Metrocast de hoje está imperdível. Estamos aqui recebendo aqui nos bastidores da Metropolitana o Felipe Magacho. Não consegui decorar o nome dele. Falei, Felipe, você fala o seu sobrenome. Uma história incrível. Ele é dono do restaurante Do Riccioppo e do Bairral. Riccioppo, cucina italiana, e Bairral, cozinha portuguesa. Tô aprendendo italiano aqui, tá sensacional, gente. Já tô quase fluente já. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, como o quadro é a convite. Vida do Empresário, que ninguém vê, eu quero que você me fale quem é o Felipe. Eu sou arquiteto de formação. Me formei em 2000. Já são 23 anos de arquitetura. E desde então eu vim para Taubaté. Eu sou nascido em São Paulo, criado em Cachoeira Paulista, num sítio, estudando em Lorena, no Colégio São Joaquim de Lorena. São Joaquim. E aí, desde então que eu comecei a trabalhar, eu vim para Taubaté e me casei logo depois que eu comecei a trabalhar. Mesmo? Não, a minha esposa ela é do mundo, né? Nascida em Campinas, mas meu sogro trabalhava na GE, então ela morou em Belo Horizonte, Campinas, nos Estados Unidos. Entendi. E no fim, ela foi, eu ainda fazendo faculdade, ela foi para Cachoeira Paulista e a gente começou a namorar lá, ela estudando ainda na escola, mas é meio estranho, mas o pai dela é primo da minha mãe, então eu tenho foto com ela de criança. Assim, é mesmo? Cortando bolo de aniversário. Olha que legal. E aí a vida inteira eu trabalhei com arquitetura, eu fazia os projetos, as construções dos projetos que eu fazia e entregava a chave na mão para a pessoa. E no fim viemos todos para Taubaté, eu, meus pais, sogro, tio, gato, cachorro, galinha, todo mundo veio para Taubaté. E trabalhamos aqui a vida inteira com isso. Eu e minha esposa trabalhamos junto, ela é engenheira química, mas no fim ela ficou junto com a gente no escritório, cuidando da papelada e do dinheiro, que é o mais importante. É o mais importante. Alguém tem que ter juízo. Isso, Felipe, isso mesmo, tem que ter um freio, né, Felipe? É isso aí. E meu pai tinha uma clínica odontológica, meus pais, né? E se aposentaram. E agora, já falando dos restaurantes aí, né? Eu ainda com arquitetura, isso foi lá para 2016, 17. A gente teve a ideia, como meus pais iam se aposentar, de montar um negócio para ele não ficar parado, né? Porque era muito ativo, muita coisa. E você já gostava de cozinhar? Já gostava. Então, família italiana? A gente falava que a gente tinha uma combinação perfeita. Que a família inteira mudou para cá, né? Então, qualquer evento tinha... Era festa. 30 pessoas e eu ficava cozinhando para essas 30 pessoas. Sim. Então eu tinha vários parceiros, que era assim, o cartão de crédito do meu pai, o cartão de crédito do tio, o cartão de crédito... Depende de quem que estava fazendo o convite, ou o meu. Então assim, eu ia na casa das pessoas e a gente brincava até com isso. Falava, pô, ficou perfeita essa parceria do meu cartão de crédito com o meu prato que foi feito. Sensacional, ótima ideia. E era uma brincadeira, né? E aí muita gente falava, pô, você não monta uma coisa, Felipe, vocês fazem tão legal, E tinha essa coisa já no início da comida italiana, né? E também da comida portuguesa, com a bacalhoada, aquela coisa toda, né? E então a gente conversando, segundo a gente fala lá, os meus filhos falam isso hoje, que a gente fala na praia, vamos montar um restaurante, tomando cerveja na praia, todo mundo acha que é brincadeira e foi feito. E a coisa acontece. E aí vamos montar outro restaurante, aí todo mundo fala assim, não, faz de novo. Então agora a gente fala, todo mundo arrepia. Porque você é o realizador, Felipe. Vai que dá certo. Seu sonho vem e você realiza. E a gente põe meta, assim. E tem um amigo meu que fala, cuidado com a meta que você põe, que ela chega. Chega. Né? Em 2000 e não sei quanto eu vou fazer não sei o quê. Vai chegar. E chega. Atenção. E aí foi nisso que meu pai se aposentando num processo de diminuir também a clientela. Aí a gente estava, se não me engano, na praia mesmo. Aí, pai, o que você quer fazer? Seu pai é animadão também, né? Animado. Mas já teve lanchonete, teve loja de roupa, teve casa de idoso, de repouso de idoso. Ele montou uma casa uma casa de repouso para idosos em Lorena, e sei lá que ano, que ninguém nem falava nisso, sabe? Olha, visionário. É lógico que não deu certo, porque Lorena não tinha tanto velho. Agora tá, viu? Agora vai bombar. Foi boa ideia na hora errada. Na hora errada, isso. E aí, falando nisso, meu pai falou, eu gostaria de ter uma pousada, gostaria de ter um restaurante.
E Já nisso, sei de onde que você puxou então, hein, Felipe? Nisso eu estava fazendo... O meu sogro pegou ele era síndico do prédio de Ubatuba, onde todos nós tínhamos apartamento, assim. E eu, como arquiteto, fui lá ajudar ele, salvar, para fazer as reformas do apartamento. Nisso eu desci uma vez por semana. Ia num restaurante em Ubatuba, almoçava toda semana lá, que chama A Tavola. É a Tavola. Do Totò, um italiano, que hoje nem existe mais o restaurante, ele faz raviolis pra gente até hoje do restaurante. E ele foi um grande incentivador. Eu ficava lá num almoço longo de 1h30, batendo papo com o italiano e falando que tinha vontade de ter alguma coisa. Ele falou, eu forneço ravioli para você. Funciona assim, vamos explicando. Aí um dia eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, se a gente achar o lugar, a gente vai montar um restaurante. Tem que achar o lugar certo, tudo certo. Aí um dia eu estava andando pela Avenida Itália, vi um ponto, aluga-se, uma casa... Era verde na época. Você ficava sofrendo com aquele som, assim, ou não? Não. Super tranquilo. Não. Sofrendo no sentido bom, sabe? Não, a gente, enquanto mais vinho a gente toma, a ideia vai ficando mais interessante, entendeu? Aí o dia seguinte a gente mais ou menos lembra de como foi a conversa, mas vai crescendo. Tem que tomar vinho de novo, então. Entendi. Tá. Aí achei o ponto, eu fui na imobiliária, o cara abriu. Imagina um lugar horroroso. Assim, o potencial era grande, mas você entrava, tinha uma salinha com banheiro muito mal, porcamente arrumada, aí você descia, tinha um chão de, não sei se era um deck em cima, um chão de cimento embaixo, escuro, e ele tem mais ou menos uns 3,5 por 40 o espaço, assim. Aí fui lá, pai, achei o lugar, vem aqui. Aí foi... ele olhou lá e falou, Felipe, isso aqui é um lixo. O que nós vamos fazer aqui? O que você pretende fazer nessa garagem? Eu falei, não, cabe, fica tranquilo que cabe. Falamos com o proprietário, tinha gente na frente, aí conversando com ele, ela falou, a gente quer fazer assim, um negócio legal e tal. Aí o proprietário é um cara muito interessante, um cara simples, ele é dono do prédio todo, mas uma pessoa muito correta, muito direita. Ele falou, tudo bem, mas eu vou reformar do jeito que você quer, porque o prédio é meu. Olha, e difícil, vamos hein? na sanitária, só que eu vou fazer no meu ritmo, porque eu vou usar o dinheiro, eu vou construir eu e mais um pedreiro. Falei, tá bom, fui na sanitária, peguei as leis. É o jeito que tem que ser. Fiz a planta do restaurante, desenhei o restaurante inteirinho, tudo. Cheguei lá, coloquei para ele e falou, beleza, vou fazer. Ele ficou, acho que menos de um ano, um pouco mais para fazer a reforma, demorou. Com isso, deu tempo. E você estava pagando aluguel? Não. Não, paguei nada. Ele é muito... Zero. Nisso deu tempo... Você podia ter desistido no meio do caminho, mas aí eu já tinha combinado. A partir do momento que ele me entregasse... Fio do bigode, né? E aí ainda fez Você ia lá acompanhar a obra um pouquinho? Ia bastante. E a gente teve tempo de ficar testando o prato nesse tempo. Eu cheguei para a Itália uma vez que eu fui eu ganhei um prêmio, eu fui 2 vezes assim, que você indicava as lojas e eles te premiavam com uma viagem para Milão, para a feira de Salone de Milão. E na segunda vez, a gente estava montando o restaurante quando eu ganhei esse prêmio a segunda vez. E fui eu, o Gustavo, que era o dono de uma das lojas, e a Viviane Fortes, até que hoje é arquiteta também, e dona do Casé, né? Fomos juntos lá. E aquela coisa da feira e tal, vamos para Bolonha? Vamos. Aí fomos para Bolonha. Aí eu tô lá, sabe quando você tem aquela loucura assim? Eu falei, putz, eu tô montando um restaurante, um centro de informação, onde eu como a melhor lasanha aqui de Bolonha? Eu falei, Bolonha inteira, é a terra da lasanha. Eu falei, não, a mais tradicional. Ela falou, no restaurante Donatello, mas vocês não vão conseguir entrar porque não tem reserva. Bom. Aí nisso, isso conversando com ela falou do Donatello, aí tinha umas moças que estavam com a gente, que acho que tinha umas arquitetas também, tinha um pessoal que era de loja, não me lembro bem, e que conhecia esse restaurante também, e aí fomos lá no Donatello, não tinha lugar, lógico, mas aí ele falou, dá uma volta, porque a gente fecha às 3, vocês vêm um pouquinho mais tarde, a gente consegue. Era o último dia da gente. Fomos, entramos no Donatello, deu certo. Comemos. Aí eu falei, domingo é lasanha, o que vocês querem? Lasanha.
Aí eu falei, você tem uma carta de vinho? Não, com lasanha esse vinho aqui que é bom, então traz esse vinho. E nisso, eu tinha, na época, um iPhone velho, e quem tem um iPhone velho sabe que iPhone não tem bateria, né? Aí eu pedi para carregar e pôs na cozinha. E eu comi a lasanha e tal, fui pegar o telefone, o senhor papiando, eu falei, putz, que bom que eu pude comer a lasanha famosa aqui, né? Estou montando um restaurante lá no Brasil, assim. Mas por que você não disse antes? Vem aqui, meu celular estava carregando dentro da cozinha. Aí, em resumo, ele montou uma lasanha, fez não sei o que, me ensinou a receita inteirinha da lasanha dele lá. Como faz, como... E ele falou assim, só o seguinte, se não for para gratinar com grana padano, não faça. É o segredo maior. Cheguei aqui e fiz a tal da lasanha, que é um hoje ainda para... Você adorou, Felipe, a lasanha? Adorei. Ela é muito mais seca, se você comer lá no restaurante, você vai ver que as nossas lasanhas aqui tem muito mais molho, é um pouco mais seca. Tá. Mas é a característica de lá. E o molho é o ragu, que é um molho, não é de carne moída, de picada de ponta de faca, que cozinha carne de porco e de vaca um tempão, assim, até desfazer. Sim. Aí, então, resumindo, nesse tempo a gente teve tempo de fazer muito teste. Né? Felipe, que legal. E você anotando tudo? Tudo. Eu tenho aqueles mania de arquiteto, tem aqueles não sei como é que chama, é um tipo de uma agenda com acho que é Moleskine, um negócio assim. E aí tinha lá, desenhava as coisas, como é que era, ficava escrevendo a receita. Tira foto. As mãos tudo meio com molho no papel lá, tudo, tem até hoje isso lá. E aí fomos testando em casa, né? Aí vamos fazer lasanha para os tios, vamos fazer macarrão para não sei o quê. Nossa, que família feliz, né, Felipe? E o Totó, lá o italiano, garantiu o ravioli. Eu falei, bom, eu já tenho 5, 6 sabores de ravioli. Ele falou, o ravioli é chato de fazer. Aí ele entregou o ponto, branquinho, tudo. Ficou do jeito que você queria, Felipe? Ficou do jeito que eu pedi. Do jeito que você fez. Aí eu fui decorar. Aí fui pegando coisa. Nisso, nessas viagens que a gente fez, eu comprei jornal velho na Itália e enquadrei o jornal usado no mercado de pulga, assim, sabe? Sei. E fomos decorando. Fomos no antiquário, compramos umas certas coisas. Deixamos pronto do jeito que a gente queria. Bem decoradinho, até tem um exagero visual de quadros e coisas, é bem poluído, assim, sabe? Mas é interessante. E aí começamos a testar e chamar o pessoal para trabalhar. Só que a gente tinha uma insegurança de abrir, que era uma coisa que... Então a gente ficou fazendo molho, testando molho, cozinhando dentro do restaurante, com meia porta, acho que mais 6 meses. Você tá brincando? Pagando aluguel. Felipe... Mas eu falei, não, eu só vou abrir a hora que eu achar que tá perfeito. Aí testando, até o pessoal passava lá, pô, não é possível, só vai cheirar, vocês não vão abrir. Já tinha escrito o nome do restaurante, tudo? Tinha. Aí tinha um senhor, até o Marco Buzelli, que passava lá toda hora, e ele mora ali, ele passa para caminhar, até hoje ele vai lá. Eu falava, mas vocês não vão abrir, gente? Eu não aguento mais. Vamos lá, né? Vamos abrir. Aí um dia, o meu pai já colocou para os amigos, mandou a inauguração tal dia. Eu falei, pô, agora vai ter que ser, né? Agora vai ter, seu então, pai esperto. Beleza, colocamos lá, abrimos a porta e... Não fizemos propaganda nenhuma. Assumindo. Tinha uma cozinheira e eu lá na cozinha, a minha esposa e uma garçonete, que na verdade era secretária do meu pai no consultório por anos e foi junto, família, e não tinha experiência nenhuma, a minha mãe no caixa, e foi assim que a gente abriu. E aí, para nossa surpresa, sem propaganda, nós não fizemos uma divulgação zero, por medo, né? Começou a entrar gente. No primeiro dia teve movimento, depois foi aumentando. Aí foi, assim, todos aqueles amigos, é importante o pessoal saber disso. Sabe aqueles amigos que você faz a lista de quem vai no seu... Não vai. Não adianta. Quem vai no seu restaurante ou no que você monta são pessoas novas. O amigo vai uma vez, ele dá palpite, é até meio chato, sabe? Porque todo mundo sabe exatamente o que você tem que fazer com a sua vida. Eu acho isso ótimo, sabe? Resolve. É mesmo, Felipe. Todo mundo é gênio com a vida alheia, né? Isso é verdade. Foi uma coisa importante. Montamos e foi crescendo. Aí já não dava mais um na cozinha, tinha que ter outro, já não dava mais aqui. Aí foram chegando pessoas que vão até hoje lá. Eu não sei, aí a gente se perde no tempo, né? Mas o Heitor, que é muito amigo do Silvio, também era lá do começo, tem uma médica, a Viviane, o Ângelo, o italiano. Tem uma série de clientes lá e nós temos uma mesa de terça-feira que vai crescendo, assim, as pessoas vão chegando e vão ficando junto com a gente.
Aí o restaurante pegou. Que bom. E eu acho que é muito prático da pessoa chegar. Eu vi coisas assim, puta, um restaurante italiano fora de Quiririm nunca vai dar certo, sabe? Ou coisas do tipo assim, pô, você é louco, cara, tem que montar comida saudável, ninguém come mais essas coisas. Então, todo tipo de groselha você escutou. eu escutei. E aí foi, montando, pegou. Nisso, a gente tinha um restaurante, em cima do restaurante tem umas salas comerciais, e tem umas vagas assim que a gente põe umas mesinhas à noite e fim de semana, porque era vaga. E não tinha a parte de fora que tem hoje. Passado 1 ano, 2 anos, 1 ano e pouco, quase 2 anos, do lado era um salão de beleza. E saiu o salão, foi para um lugar maior e ficou a ponto para alugar. Aí o proprietário veio falar comigo, falou: Felipe, me procuraram para alugar, para fazer um açaí. Eu falei: cara, eu tenho uma neurose com decoração, assim, né, coisa de arquiteto. Eu falei: vai chegar à noite aqui, o cara vai meter um negócio cinza, com aquela roxo, com aquelas luzes brancas, cadeira de plástico do lado das minhas mesinhas aqui. Eu falei: isso não vai dar certo, cara. Eu falei: tem 2 chances. Ou eu alugo para ele, ou você aluga. Aí eu estava conversando com o proprietário, falei: não, eu vou alugar então. Aí todo mundo descabelou. O que é que vocês vão fazer? Daqui a pouco a gente vê. E aí a gente já ficava brincando, né? Porque um lado do meu bisavó, da minha bisavó, é italiano, e do lado do meu bisavô é português. Vamos fazer aí cismamos que a gente cismou, vamos fazer um restaurante de comida portuguesa. Acredito, Felipe. Peguei um avião, eu e meu pai, quase 20 dias em Portugal, viajando Portugal inteiro só para comer e para comprar decoração. A gente foi com uma malinha desse tamanho, voltamos com as malas enormes. E mesma coisa, aí o proprietário reforma tudo, porque o salão era mais curto, fez o prédio igualzinho, então eles são um espelho um do outro. Fez também com o recurso dele, eu esperei deixar pronto, só que aí esse eu montei rápido, né, porque já tinha feito aquele. Entendi. E montei, deixei prontinho, pandemia. E a gente tinha passado... Pandemia com 2 agora. E um que não abriu. E um que ainda... Só que a gente já tinha experiência, sabia quanto girava. Falei pro meu pai, vamos fazer tudo isso aí com recurso próprio. Então vamos pegar o seu cartão de crédito meu e 10 vezes a gente abre e paga, você vai dar tempo de cobrir. Não deu. Deu ruim. Nossa. Então a gente tinha para pagar o investimento do restaurante inteiro, mais os funcionários, mais com tudo fechado. E a vida, né? E a sua vida, a sua tudo. família. Aí você... E a cabeça? Nossa, é uma tragédia. Aí faz delivery que não fazia, aí vende vinho, aí tem pessoas que são legais pra caramba, sabe, que ajudam. Porque eu comecei a vender muito vinho no pessoal em casa, né? Ô, Felipe, traz vinho aqui pra mim, os próprios clientes, né? Uma caixa disso, uma caixa daquilo. E aí eu conversei com o proprietário da importadora, o seu Ramiro. O seu Ramiro falou assim: Felipe, pega o vinho aqui, meu negócio está bem, não tenho... Depois a gente vê o que faz. Então eu vendi vinho para todo mundo para fazer renda e fui pagar ele depois da pandemia. Felipe. Quer dizer, eu terminei de pagar ele agora há pouco, sabe? Assim, aí eu fui lá para negociar o vinho depois. Eu falei: Ramiro, era um valor razoável. Ele falou: faz o seguinte, faz para mim um depósito a cada 15 dias do valor do que você quiser. Pode ser de R$100, pode ser de 1.000, pode ser de 10.000. Mas cada quinzena você me faz um depósito. E foi feito assim. E aí a gente abriu, quando pôde abrir, foi abrindo meio tímido, e o restaurante português também pegou. E a gente tem uma curiosidade no português, que o italiano, estava até lotado o restaurante italiano, português tinha um na Santa Terezinha que fechou na pandemia e não voltou, tem o Impe Bicão de Guará, tem o Vila Chan em Campo e a gente. Então não tem. Então era uma coisa nova que a gente nem sabia que era nova quando foi montar, sabe? E aí montamos e foi pegando.
Você fica na cozinha também, Felipe? Não. Agora, não, assim, ó, eu sou só dou bronca hoje. Né? Tá. E eu crio as receitas novas, eu vejo, corrijo o que estiver errado. Eu sei fazer ainda hoje todos os pratos lá se precisar, sabe? Mas hoje eu dou mais lucro conversando com o pessoal lá fora do que se ficar lá dentro. Entendeu? Exatamente, já está no externo da empresa. E aí a gente virou um lugar que a gente se diverte também. Sabe? Então, que legal. Vários amigos novos, vários. E clientes que hoje a gente já vai na casa, já come churrasco, já faz, sabe, um ciclo enorme de amizade, vai em casamento, vai o próprio Silvio, sabe? Vamos fazer churrasco na fazenda? Vamos, sabe? O Silvio virou meu amigo. Olha, que ele adora você. E eu não conhecia o Silvio. Então, vários clientes. Eu nem vou ficar citando os nomes, senão eu vou ser injusto com alguém. Vai esquecer de alguém, vai dar chato. problema, né, Felipe? E pegou e virou uma coisa até interessante, porque a ideia que era para os meus pais como uma distração, virou um negócio para a gente legal, que distrai tanto eles quanto a gente. Felipe, todo mundo continua lá? Seu pai, sua mãe, todo mundo? Isso, minha mãe vai todo dia. Meu pai está indo menos agora, que ele teve um problema de saúde, está fazendo uma quimioterapia, então tem dia que está mais exposto, tem dia que está menos, mas até ele que já está no terceiro tumor, até para isso o restaurante ajudou. As pessoas, o astral, o bate-papo, e ele está lá, vai lá, hoje já com menos pique, mas tá combinando já quer saber o dia que ele vai para Itália, como é que vai ser, como é que tudo, assim, ele vai passear, né? Felipe, como que é o nome desse novo restaurante? Bairral Cozinha Portuguesa. Bairral. E virou pra gente um local de diversão, de negócio e de oportunidade. Porque onde tem gente, tem oportunidade de outros negócios, de outras coisas. Network maravilhoso, né? Então, e você conhece gente muito interessante. Então, você fica lá batendo papo e principalmente as pessoas mais velhas, que têm um conhecimento incrível da vida, de tudo, sabe? Verdade. Tem clientes lá, estão hoje tem negócios extremamente lucrativos que você fala com o cara, está com medo de fazer uma coisa, o cara, pô, eu já quebrei 4 vezes, eu já quebrei 5, eu já quebrei... O cara tá voando. É a coisa do empreendedor, né? Maravilhoso, Então você tem tropeços 1000 para montar, assim, 1000. Aflição se vai dar certo. No começo... Quem não tem, né, Felipe? E você não sabe se vai funcionar. É risco, empreender. E no começo você tem muito oco na barriga, porque hoje não encheu, aí você fica meio... Nossa, o movimento ontem foi bom, hoje não foi. Aí hoje a gente já julga mês, já julga... Então, o que a gente fazia? Ficava eu e meu pai lá fora, na mesinha de fora, a gente falava que ninguém sabia, eu conhecia algumas pessoas, ele também, mas não sabia que era o dono, né? Estava enchendo o restaurante. Aí a gente ficava lá fazendo fora, volume lá no restaurante. Aí ficava lá fazendo figurante no restaurante. Vamos fazer volume aqui, né, Felipe? Muito, e a gente faz isso até hoje, sabe? Aí tem amigos que passam. Vê você lá, para. Amigos meus de faculdade, fala, cara, você é o único cara que todo dia, às 6 horas, senta e toma uma taça de vinho com seu pai e fica conversando com seu pai, sua mãe, sua esposa. Olha, Felipe... Sabe, tem preço isso? Não tem. Alguém faz isso? Sensacional. Fazem 5 anos, vai para 5 anos. Muito legal, muito bom. Que a gente convive todo dia, toma vinho, toma coisa, sabe? Felipe, e a segunda não abre, né? Não. Segunda vocês descansam um pouquinho? Segunda a gente faz churrasco, faz tudo que a gente quer comer, sempre o que... Domingo abre, né, Felipe? Domingo abre, bomba, né? até as 4 horas a cozinha, a gente fica até umas 5 horas lá. Aí eu não abro domingo à noite, todo mundo fala, mas eu tenho 3 filhos, né? Felipe. Não dá. Não dá, né? Tem que ter, eles já sofrem muito. Tem que ter o desfrute, porque é meio restaurante, padaria, essas coisas, você tem que estar lá. Tem que estar. E as crianças às vezes ficam meio... Qual é a idade dos seus filhos? O Lucas está com 18, hoje ele tá morando na Itália, porque está estudando lá. Mas antes de ir, trabalhou com a gente, ficava como garçom lá. Que legal! A Clara tem 14 e ela é muito pequenininha quando abriu, mas hoje ela já fica no caixa, fecha as contas, leva contas, ela é mais quietinha. E o Matheus, que quando está lá, ele fica vendo vídeo e avoado. Que tem, o Matheus tem 11. 11. O pai nunca sabe a idade de filho.
Tem um sobrinho nosso que faz medicina, mora com meus pais aqui, o Rafael também ajuda a gente no fim de semana. Faz medicina, mas trabalha de garçom lá, dinheiro para ele sair, para as coisas dele. Então todo mundo ajuda. Sabe? Que família bonita, Felipe, que energia bonita, que história. E é gostoso, sabe? É muito... virou uma coisa prazerosa pra gente. Agora você estava me contando aqui nos bastidores... não sei se eu posso contar. Pode. Quer dizer, não é certeza ainda, é plano. É um plano, né? Eu vi que você é firme mesmo. Já deu certo, viu? Pode ter certeza. Que você quer montar um restaurante na Itália. Isso. Meu filho mais velho já foi para lá, para estudar, terminar o ensino médio e provavelmente fazer universidade lá. Então eu estou alugando um apartamento, ele está com o apartamento alugado lá. Daqui a pouco vai a filha, daqui a pouco... E a ideia é que eles estudem lá. Então a gente já tem em mente que a gente vai montar um QG, né? E meu irmão mora na Itália, meu filho está na mesma cidade que ele, que é Monfalcone, uma cidade pequenininha que não dá para montar nenhum negócio. Entendi. Mas do lado tem Udine. Udine é onde tem o time da Udinese, onde jogou o Zico. Sei. E é uma cidade muito legal, uma cidade universitária, sabe? Interessante. E aí eu fui visitar meu filho, agora cheguei dia 25, acho que aqui, e fiquei 35 dias com ele lá. Porque eu tinha que fazer umas reuniões na escola, tinha que fazer algumas coisas. E eu não consigo ficar parado, fui lá fuçando, aí fomos para essa cidade, eu e meu filho. Filho, aqui é legal, hein? Vamos procurar ponto. Aí fomos, já tinha isso em mente quando eu fui. Aí eu achei um ponto, conversei com a senhora. Assim, eu não fechei, não tá nada certo, mas eu já pedi uma carência, ela deu. Eu já pedi, sabe? Aquelas coisas que você fala assim, você fala, não, eu não tenho que resolver. Então, assim, pode ser, mas se não for lá, a gente tem ideia de montar um negócio, um restaurante na Itália. E tem sobremesas boas, Felipe? Tem a sobremesa, minha esposa que é responsável, Ana Luísa que é responsável. No português a gente tem um pastelzinho de nata, que não pode falar que é de Belém, porque sou de Belém, só de lá, né? Pastel, que delícia é. E no italiano nós temos a panna cotta e o tiramisu. E sai bastante. Que legal. Bastante. E é um desafio novo, porque assim, era uma coisa que eu não fazia, né? Eu nunca tinha trabalhado com isso. Ninguém tinha, né, Felipe? Família. Nossa, mas olha que tão gostoso de sentir a sua fala, essa energia da sua família. E a gente tem uma leveza muito faz as coisas meio sei lá, não vou dizer que é por impulso, é meio na fé. A gente, sabe, se vai que ser, vai ser. Nós todos somos muito católicos, sabe? Então, a espiritualidade. Eu acho que Deus está no comando disso tudo, né? Deus abençoa. Entendeu? De alguma maneira Deus abençoa. Porque eu acho que muito mais. Te dá a intuição, a direção e você vai. E eu acho que muito mais do que falando de fé, assim, de você ficar lá às 1000 preces, não é isso. É você gostar, cuidar e conviver com pessoas. Coração bom. É isso que é. A religião é essa, sabe? É isso que Deus quer. Então, você tem que acolher todos, você tem que cada um vai ter. Tem lá vai ter suas... No restaurante eu sou católico, minha família é católica, mas tem gente que é do candomblé, tem gente que é espírita, tem gente que é branco, bem, né? Verde, tudo sabe? Bem, são todos os... Vai casal de todo jeito. Para mim, eu acolho todo mundo igual. Todo mundo é meu cliente, todo mundo tem uma história boa. E eu acho que é isso que Deus quer, isso que Ele prega. Sabe? E se aprende muito a respeitar o outro também. Entendi. Sabe? Porque se convive com pessoas legais, pessoas chatas. Pessoas amargas. E pessoas que estão passando por um momento difícil, pessoas que desabafam com você. Pessoas que te ensinam, que são motivadas pra caramba, e isso é meio que uma escola pra gente, sabe? E aí você vai aprendendo que, todo mundo tem problema, todo mundo, né? Eu tô falando aqui, você acha, não, parece um mar de rosa. Não é isso. Não é. É que você pode focar no problema ou na solução. Na solução, exatamente. Foca na solução, que é mais fácil. É isso mesmo. É mais leve. Vai ficar reclamando, lógico. Vai agradecer o que você tem, né, Felipe? E por isso que eu acho que vai fazendo. Uma empresa familiar espiritualizada não tem como não dar certo, Felipe. E aí eu falo, a gente conversa entre a gente, fala, mas vocês vão abrir mais, não sei o quê. Pode parecer assim, mas onde tem limite? Tem. Eu
falei, tem, lógico que tem. Nós temos negócios em que a gente tem que participar, né? A gente até recebeu propostas de fazer franquia, né? Disso, mas não é o perfil do restaurante, não é o nosso perfil. Não é o seu propósito, sabe? Então. Eu vou fazer franquia, eu vou ter que ficar viajando o Brasil inteiro para ensinar as pessoas e vou ficar longe da minha esposa, dos meus filhos. Eu não. Felipe, sensacional. Pra que eu vou fazer isso? Não é isso que você quer, Não né, é isso que eu quero. Nossa. Sabe, já tá bom, já tá legal. Vou fazer na Itália. Vou fazer na Itália porque a gente tá tem seu filho lá, seu irmão tá lá. E aí, meu filho, ele tá procurando, agora que ele fez 18, emprego de garçom, essas coisas lá. Aí eu fico pensando, pô, tem meu sobrinho que tá lá, tem meu filho. A minha filha... Vamos começar então, né? Vamos fazer um negócio. Tem uma mão de obra boa. Vai trabalhar pra gente. Tem pessoas talentosas. E deixar alguma coisa para eles, né? Porque eu já estou nos meus 45, então você já começa a olhar mais para os seus filhos do que para gente, né? Fala, pô, eu vou fazer um negócio para mim porque eu tenho que ficar trilhardário até os 80. Eu não, eu prefiro estar com 55, 60 anos, meus filhos tocando todo o negócio e eu andando de Harley Davidson pelo leste europeu. Eu nem tenho a Harley Davidson, mas a ideia é boa. Adorei, isso mesmo, exatamente. Felipe, então que história linda, sabe? De vida, adorei, nossa, vai encantar todo mundo, na verdade. História maravilhosa. O seu Silvio tinha razão. Você tem que chamar o Felipe para falar. E os filhos acabam convivendo com essas pessoas também, sabe? É interessante. Meu filho na Itália e os clientes ligam para ele, como é que tá aí, Lucas? Faz um tá bem? Né? Lucas, Felipe, que sensacional sua história, que bacana. Muito interessante, né? Adorei conhecer você. E foi feito tudo no impulso. Nossa, eu vou lá, viu? Seu Silvio me convida sempre. Sim. Eu não vou hoje porque eu tenho compromisso lá em Guaratinguetá, mas eu vou correr, vou te mandar mensagem. E ali tá cheio de gente que pode vir falar com você então, aqui. Nossa, por favor. Quero uma lista de pessoas, porque é isso que a gente... O propósito, Felipe. Tem pessoas com histórias mais interessantes, então, muito mais. Tem, Felipe. Tem gente que comprou mina d'água e achava que o cara fala, vende que nem água. Falou, água não vende. Tem uma concorrência enorme. Não ganha nada. Se danou. Deu errado, perdeu dinheiro. Porque é um investimento alto, né? E tem... Então é legal. E isso que motiva, são esses cases, são os casos, né? Que a gente fala, mas são os casos que motivam a gente, que faz a gente falar, nossa, isso é legal, olha que ele falou. Aí começa a virar uma chave na mente, né? E você ter coragem também de fazer, sabe? Você tem que sair do... A gente fala meio do jargão assim, sair da zona de conforto é meio coisa de motivacional, mas não é bem isso. Você teve uma ideia, você acha que ela pode dar certo, ela cabe no seu bolso, faça. E se não couber, você quiser fazer, Felipe? Procure quem saiba buscar dinheiro. Investidor? Não, eu acho que não, em locais certos. Sabe, não sai fazendo loucura. Monta um plano de negócio, sei lá, vai no Sebrae, que pode ajudar a fazer. Certinho, né? Busca conhecer o negócio, porque assim, um restaurante. O restaurante, ele não é um fato de fazer comida, não faz você ter um restaurante. Imagina um local que você tem um limite de preço, que você tem um mercado. Aí você tem o que estabelece o seu preço de venda, a qualidade do seu produto versus o que o mercado pede. O seu lucro está onde? Na compra. Então, você pesquisa o dia inteiro, você tem que comprar melhor. Você tem, o meu restaurante é um restaurante de clientes basicamente fixos, então tem que trazer coisas novas para essas pessoas. Entendi, Felipe. Chega uma hora que ela falou, não aguento mais comer essas coisas, faz né? Entendi. Então, quando você tem um restaurante em Ubatuba, o cliente muda, então você não precisa mudar a comida. Verdade. Então, nossa, é diferente. Então é muito mais do que, eu sei fazer pastel, eu vou fazer uma pastelaria. Não. O que está por trás disso tudo? Então aí entra o lado de empresário. Você tem um negócio. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui depende da lição de casa estar feita. Se a lição de casa não foi feita, vai dar errado. Não adianta. Isso é qualquer negócio. Tem que fazer bem o arroz com feijão, então, né? Para ser empresário, tem que estudar o negócio que você vai fazer. E tem que estudar os caminhos
para você chegar lá, entendeu? De que maneira? Eu conversei com muito dono de restaurante antes de montar, para falar, qual o gargalo? Aonde o bicho pega? Né? Você tem que ter humildade de falar, não sei. Isso, humildade de falar, não sei. Aí, a partir do momento que você sabe, você vai para outros desafios para, né, para saber se você quer crescer ou não, se você quer, aonde você quer chegar. Mas tem que fazer a lição de casa, tem que ter alguém organizado, que a minha esposa, minha mãe, por exemplo, lá com a gente. É porque você cria e elas são... né? eu sou um desorganizado. Você sabe que é assim mesmo, eu sou um desorganizado. Né? Mas então, e tá tudo bem, porque elas são as organizadas. Elas estão por trás. Porque é o seu perfil empresário. Você já fez algum teste com a TIP psicológico? Não. E é muito tranquilo, porque você é extroversão, você é intuição. E elas já são... A gente sente aquela coisa e vai fazer. Só que tem que ter... Aí ela vem e organiza pra você, porque se colocar você na frente da planilha... Não, você quer criar, você quer não sei o que, isso aí. A gente tem, por exemplo, tudo planilhado, tudo certo, mas eu vou falando, elas vão organizando. Isso, Felipe. A minha mãe pagando boleto para não deixar de pagar, para não, sabe? Porque senão fica... Se não for organizado, se eu fosse sozinho ali, ou eu e meu pai, aquilo já tinha ido pro buraco há muito tempo. Isso já há muito tempo. Porque a gente tem que usar então, cada um de bom, né, a gente fica muito com a cara da coisa, porque está lá conversando, mas... Talvez mais importante que a gente é quem está atrás, né? Os próprios funcionários. Então, exatamente, é quem está na linha de fundo para a coisa acontecer, né? Que nem o melhor jogador do mundo vai fazer o gol, mas quem está na linha de fundo cuidando de tudo, para né, treinando e falando. Igual aqueles grandes chefes de cozinha, né? Que o cara vai lá, pega, tá tudo picadinho, mas se o cara picar errado, né? Isso, Felipe, tem alguém trabalhando. Isso, exatamente, é sobre isso. É sobre ter uma rede de apoio importante. E uma coisa que eu falo, que você quer montar um negócio, qualquer negócio, você tem assim, quando você vai viajar, quando você vai fazer as coisas, você tem que ir onde está o povo. Vai no mercado. Quer conhecer Taubaté? Vai no mercado comer pastel. Eu já fui. Entendeu? Com biscoito. Se você não for onde tem você não vai sentir energia, onde tem a cidade, onde tem a coisa. Você quer entender o lugar, vai no mercado, vai na praça, vai na... então, eu vou montar um restaurante espanhol. Beleza, eu vou pegar a lista do TripAdvisor para eu ter uma ideia, vou fazer uma imersão na Espanha pelo TripAdvisor. Você vai lá, só vai ter turista. Você tem que ir no mercadão, você tem que ir lá experimentar aquelas coisas. Pode ser um lixo, mas você tem que experimentar. Você tem que ir num restaurante onde só tem espanhol, você tem que ir, por mais que você saiba, por mais que você seja chefe de cozinha, o cara sai de uma faculdade lá, um curso de culinária em Campos do Jordão e sai chefe de cozinha. Do que? Só tem técnica. E cozinha não é técnica, cozinha é alma. É alma, é isso mesmo. E abençoar essa comida que você faz, né, Felipe? Nossa, aí vai pra frente. Vai. Felipe, olha que sensacional. Eu adorei te conhecer. Eu também, foi um prazer. Eu vou com a minha família inteira. Minha família é super grande. Tenho 4 filhos. Eu vou lá e vou te mandar mensagem e vou adorar. Se for no dia de semana, assim, à noite mais tranquila, aí dá para bater mais papo. Nossa, eu vou com o maior prazer, deixa comigo. No domingão é mais difícil. Eu adorei te conhecer. Olha, bem que você falou, faz tempo que ele está falando de você e me convidando para ir no seu restaurante, eu vou com certeza. E quero agradecer aqui a oportunidade. Eu que agradeço. E aí você deixa o Instagram, as meninas colocam o Instagram certinho. Joia, eu deixo sim. E é isso mesmo, é a vida do empresário que ninguém vê, que todo mundo vê os holofotes, mas o que tem por trás, né? Exatamente. E pode ter certeza que a sua história vai transformar muitas histórias. Que legal. E esse é o propósito do Metrocast. E na verdade a gente nem pretende isso, né? Mas vai transformar, vai mudar, viu, Felipe? E se alguém quiser também, tá montando um restaurante, quer montar alguma coisa, quiser ir lá, só bater papo, a gente está à disposição. Você fala comer pastelzinho. Pastelzinho do que mesmo? Nhoco frito. É um pastelzinho de vento que você fica chuchando presunto parma, patezinho. Olha que delícia, gente. E essa sexta-feira e tem um vinho bom também, né, Felipe? Você indica o vinho. Tem vinho. E aquilo que você me falou, não precisa ser o vinho mais caro, né? Não, nós temos vinho acho que de 60 e poucos reais, 60 reais a, mundo, né, a 300 reais. E bom, né? E cabe bons vinhos, bolso, então, vinhos. Bacana, Felipe. Bons vinhos italianos, portugueses, chilenos. Você entende vinho tudo? Eu sou... Você toma um vinho todo dia, enófilo, né? Enófilo. Enófilo. Você toma vinho todo dia, né? Por hábito, eu entendo por hábito. Então tá certo, enófilo, tá bom.
Muito bacana, viu, Felipe? Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Ficaria aqui conversando com você, mas eu vou lá no seu restaurante conversar. Tem tempo, né? Senão o pessoal cansa da gente também. Muito bacana, foi tudo certinho, tudo perfeito. Mais uma vez um prazer. E é isso aí, gente, o Metrocast de hoje com o Felipe. Vocês que têm aí, são empreendedores, a vida do empresário que ninguém vê por trás dos bastidores. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe, continue te abençoando. Amém. Muito, tá bom? Amém. Todos nós.